prazer estar na casa do nosso Deus. Estamos juntos, nos alimentando da sua palavra. Vamos abrir a palavra do nosso Deus do 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos estar lendo os versículos 1 ao versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 5, nos diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Pai, eu quero te louvar, ó Deus, nesta noite, porque o Senhor é um Deus que conduz o teu povo, o Senhor é um Deus que vai à frente na vida do teu povo. E agora, Pai, no nome de Jesus, esteja ministrando nas nossas vidas a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Timóteo era um jovem com todo vigor, um jovem que tinha sonhos, um jovem que tinha planos para o reino de Deus. E Paulo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência, ele quer ensinar a Timóteo agora como prosseguir no reino de Deus. E os novos, né? Como eu sou novo também, a gente, muitas vezes nós agimos por impulso, não é assim? Muitas vezes o jovem, ele não pensa muito, ele quer avançar. As pessoas mais experientes, o que elas fazem? Né? Até elas querem, mas elas pensam, refletem, não é assim? A experiência vai mostrando as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo está ensinando a Timóteo como deve proceder no reino de Deus. E é por isso que eu convido vocês a meditar comigo no seguinte tema: fidelidade para com Deus. Em primeiro lugar, viver a palavra. Olha o versículo 1: conjuro-te, ou seja, suplico a Deus perante Cristo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivo ou morto. Timóteo falou assim: Timóteo, presta atenção, o nosso Deus, ele vai julgar a sua ação, Timóteo. Ele vai julgar a ação de todos, os vivos, quando Cristo voltar. Olha só, Paulo agora ensina rapidamente uma escatologia para Timóteo. Olha, no fim do tempo, Cristo vai vir, e ele vai julgar os vivos. Timóteo, se você estiver vivo, ele vai te julgar, ele vai julgar suas ações. Mas se você morrer, ele também vai julgar, porque ele vai julgar os vivos e os mortos. Os que já foram antes de nós, eles vão ressuscitar também, e Cristo vai também os julgar. E Paulo está ensinando para eles o seguinte: por isso, Timóteo, eu suplico o Deus que vai julgar vivos e mortos, o Deus que vai julgar você, o Deus que vai julgar a minha vida e vai julgar a sua vida, o Deus que vai julgar segundo não a minha vontade e não o meu padrão do que eu quero. Ele não vai julgar segundo o seu padrão. Deus não vai julgar segundo o que você quer. Ele não vai julgar segundo o que você pensa. Deus vai julgar segundo o padrão dele, que está nas Escrituras. Por isso que
Nós devemos viver a palavra de Deus segundo o que? O meu pensamento, o seu pensamento? Não. Segundo o pensamento de Deus. Segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso que ele fala: pregue a palavra, quer seja oportuna. Olha o que Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Você sabe agora que Deus vai julgar a sua vida. Ele vai julgar segundo o que você faz. Agora você tem que fazer o seguinte: pregar. Porque Paulo ensinou para a igreja de Corinto o seguinte: vocês querem o melhor dom? Você quer o melhor dom? Prega a palavra. Que é o dom da profecia que Paulo vai falar para a igreja de Corinto. A profecia nada mais é você anunciar a palavra de Deus. E isso ele consegue as outras que querem. E ele vai falar o seguinte: Timóteo, prega a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que pode mudar a vida do ser humano. Não é o seu conhecimento, o seu mestrado, o seu PhD, não é tempos e mais tempo de experiência que vai mudar o coração do homem. O que vai transformar o coração do homem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar o ser humano. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você precisa pregar a palavra, quer seja oportuno ou não. Por quê? Porque é ela que transforma a vida do ser humano. Não é, Timóteo, o meu conhecimento, não é o seu conhecimento, mas é a palavra de Deus. Por isso prega tempo oportuno ou não. E pregar a palavra de Deus para a família é horrível. Por quê? Porque eles não ouvem a palavra, mas eles veem o que você fez no passado. Não é assim? A família, ela ajuda não o que você está falando, mas ela ajuda o seu passado. E é assim. No trabalho é a mesma coisa. Você converte, você muda de vida, você aceita Cristo Jesus, ou Cristo, entra na tua vida. E aí amanhã você chega no seu trabalho com toda alegria e felicidade. E aí a pessoa fala assim: mas você não é aquela pessoa que semana passada fez isso e aquilo? E elas começam a jogar na cara. Por quê? Porque elas têm dificuldade de compreender que a palavra de Deus, ela transforma a vida e o caráter das pessoas. É no estalar de dedo que Deus muda. E quem lembra do seu passado, lembra uma coisa, que é o diabo. Ele que usa pessoas para jogar o seu passado. Por isso que Paulo está ensinando para Timóteo: prega a palavra, porque a palavra pode. E ela, somente ela que muda a vida do ser humano. Prega. Por quê? Porque ela corrige. A palavra de Deus que vai corrigir as nossas vidas. É a palavra de Deus que vai nos repreender. É a palavra de Deus que vai repreender a vida do ser humano. O ser humano, ele pode andar por caminhos tortuosos, que nem o salmista fala, o prazer do iníquo está na roda dos escarnecedores. Eu quero dizer para você o seguinte: antes de eu e você conhecer a Cristo Jesus, nós também andávamos na roda dos escarnecedores. Quem não tinha Cristo, nós também andávamos. Se você fala assim: pastor, eu nunca andei, eu sempre fui evangélico, amém, glória a Deus por isso. Mas se você nunca foi assim antes, se você não tinha Cristo, se você andava nas trevas, e quem não tem Cristo, está nas trevas. E aí então anda em caminhos da iniquidade. E aí o prazer está na iniquidade. E agora, quando você tem Cristo, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto aonde? Isso, a ribeiro de água.
que no devido tempo dá o seu fruto. É o Espírito Santo de Deus que vai brotar cada dia mais na sua vida. E é a palavra de Deus que vai nos transformar. É a palavra que vai nos repreender, vai nos corrigir, vai nos exortar. E Paulo ele trabalha com Timóteo o seguinte: Timóteo, olha só, você vai pregar, mas você vai exortar com toda longanimidade. Aqui nós temos pais, né? É fácil você exortar o seu filho com toda longanimidade quando você está irado? É fácil. E Paulo ele vai falar: Timóteo, você vai exortar com toda longanimidade. Agora, é com o seu pensamento não. Longanimidade e doutrina. Você vai exortar segundo os padrões da palavra de Irmãos, fidelidade para com Deus é nós vivemos segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala mais alto do que qualquer palavra. Por isso que, em segundo lugar, fidelidade para com Deus é fugir do mal. Olha os versículos 3 e 4. Versículo 3: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, haverá um tempo, e Paulo está falando para Timóteo naquela época, e eu acho que essa palavra ela é viva hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem a sã doutrina. Hoje as pessoas não querem realmente prestar um culto a Deus com a razão. E acho que foi essa semana que eu estava compartilhando a questão discutir a emoção. E o Espírito Santo faz isso através da palavra dele. Irmãos, o que tem que arder no seu coração é a palavra de Deus. Não pode somente arder o coração quando vai estar tocando a música, aquela música, o Zé Carlos pode pegar um violão, gente, ele pode pegar um violão e tocar e fazer as pessoas chorar. Você sabia disso, que a música ela envolve sentimento? E a música ela penetra lá no íntimo e você pode chorar. Sabia disso, que a música ela faz isso? E gente, tem pessoas que são expertas nisso. Eles colocam a música e a pessoa vai falando e você vai se envolvendo e você começa a se derramar. A emoção ela não muda vida. Por isso que as pessoas elas entram e saem e na segunda-feira continua a mesma coisa. Por quê? Porque a emoção não transforma vida. E Paulo está falando: Timóteo, presta atenção, Timóteo, as pessoas não querem e não vão suportar essa doutrina. Por quê? Porque Cristo ele trabalha com a razão. E Paulo ele vai falar isso para os romanos: olha, Deus quer um culto racional. E nós temos que prestar a Deus um culto racional. Se eu chegar aqui e falar para vocês o seguinte, né? Berechiva lá no rio. O que é isso, o pastor está ouvindo comigo? Berechiva lá no rio, o que significa isso? No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Mas se não tiver no momento do louvor e eu falar isso em grego, e se eu tiver em determinada igreja, o que vai acontecer? Imagina a explosão de glória a Deus, aleluia, não é assim? Mas o que vocês entenderam? Quando eu falei Berechiva no rio, quem conhece grego vai saber. No princípio criou Deus. Ou se eu falar Pantocrator em grego, Deus Todo-Poderoso. Eu gosto dessa palavra, Pantocrator, Deus Todo-Poderoso, em grego. Mas o que adianta eu falar em grego? Vai edificar as pessoas? Vocês estão percebendo? O que vai mudar as pessoas é a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem
elas não querem ouvir. Porque a emoção, ela mexe com ela, mas ela não transforma. E transforma a vida. Por isso que Paulo está falando, Timóteo, vai haver tempo que as pessoas não vão querer, elas vão cercar-se de mestre segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Presta atenção, Timóteo, você vai pregar, as pessoas não vão querer saber a verdade, e é assim hoje. E é assim hoje, quando você confronta as pessoas com a verdade, elas não querem. Por quê? Porque elas querem continuar com as suas falas, com todos os seus sentimentos, dizendo o seguinte: ah, mas é bom servir a Deus assim. Irmão, servir a Deus não é segundo o meu padrão, é servir a Deus segundo. E como é difícil você servir a Deus segundo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você servir a Deus segundo a palavra de Deus, você vai confrontar o pecado de cada um, o seu pecado e o pecado do próximo. Vocês estão pensando como é difícil? Você confrontar o seu pecado e o pecado próximo. E é isso que Paulo está falando, Timóteo. Olha, prega a verdade, foge do mal. Por quê? Porque as pessoas não querem a palavra de Deus. Elas preferem continuar com as fábulas. E as fábulas, elas são boas, mas não. Ontem, lá no velório da mãe do Aurélio, falei um pouco sobre isso. Falei assim, e se fosse você no caixão? Você ia estar onde? É no momento de choro que a palavra de Deus fala que você vai encontrar as verdadeiras amizades. Por quê? Porque a pessoa realmente está quebrantada. Mas no momento de alegria, momento de festa, é só ilusão. As pessoas não querem ouvir a verdade. No momento de festa, de casamento, você não vai falar para a pessoa: olha, você quer estar aqui? Se você partir agora, a pessoa tem festa. Mas no momento de luto, a pessoa reflete: mas se fosse eu? Sabe por quê? Você concordando comigo ou não, esta é a realidade. Eu e você estamos caminhando para o céu. Na realidade, amanhã, quando você acordar, é um dia a menos na terra e um dia a mais para o reino dos céus. Ou vocês acham que não? Cada dia que você acorda é um dia a mais aqui e menos no céu? Não, é o menos dia aqui na terra e um passo a mais para o reino do céu. Então, cada dia que o presbítero quando acorda é um dia a menos na terra e um passo a mais para o céu. E amém? E assim nossa caminhada. Agora, o que o inimigo faz? Olha, você vai viver eternamente aqui na terra. Não é assim os projetos e a mente humana? Nós não pensamos que estamos caminhando para o céu, pelo contrário, nós estamos pensando que nós vamos viver aqui para a eternidade. E aí Jesus fala: gente, não ajunta tesouro aqui na terra. Não estou falando para vocês não poupar, não estou falando para vocês não comprar isso, não estou falando isso. Só estou falando o seguinte: quando você chegar lá na glória, como Paulo falou para Timóteo no primeiro versículo, o seu tesouro lá no reino dos céus, mais tarde, porque lá traça, ferrugem, não vai consumir, mas aqui na terra. E essa doutrina, quando nós vivemos nela, ela nos vai ajudar. Por isso que ele vai falar em terceiro lugar: fidelidade para com Deus é fazer a sua vontade. Olha o versículo 5. Tu, porém, se sóbrio, tu, porém, seja moderado em todas as coisas. Irmãos, como é difícil ser moderado. Como é difícil ser moderado. Não é verdade? Tem pessoas que já nascem moderadas. Eu não nasci moderado. Tem pessoas que já nascem moderadas. Eu não. Eu tenho que aprender. Porque a palavra de Deus fala:
sobe. Sobe. Ou seja, seja moderado. Eu falei, meu Deus, me ensina. Mas é difícil. Não é verdade? Você ser moderado em tudo. E aí, gente, até para comer. E a minha mulher briga comigo com um arrozinho branco. Come moderado! Para quem come 2 quilos! Fala, mas é tão bom. Ser moderado, até na comida. Não é assim? Vamos ser moderado. Agora, olha o que Paulo está falando. Timóteo, seja sóbrio em tudo. Irmão, você está falando seja sóbrio, seja moderado em tudo, porque não é fácil se mudar, porque senão ele não ia colocar isso na palavra de Deus. Ele não ia falar, isso aí é fácil, Timóteo. Não, isso é difícil, Timóteo, por isso você tem que aprender a ser moderado. Por isso que eu e você temos que aprender a ser moderado. Por quê? Olha, continua o versículo. Seja moderado em todas as coisas, suportarás. Gente, como é terrível suportar a aflição. Irmãos, como é horrível suportar a aflição. Ou vocês acham que é fácil sofrer? Como que é o nome daquelas pessoas que gostam de sofrer? Masoquismo, masoquista, né? Tem pessoas que são masoquistas, gostam de sofrer. Irmãos, suportar as aflições. Se você for moderado em tudo, você vai conseguir suportar as aflições. Mas eu não sou. Mesmo assim, pede para Deus, você vai suportar as aflições. Porque Jesus falou assim, opa! Aí Jesus vai falar, vocês vão ter tribulação, e vocês vão ter aflições, mas eu estou aqui com vocês. E vocês vão vencer. Porque eu venci. Então vocês vão ter aflições sim, irmãos. Cada um de nós temos aflições. Cada um tem as suas lutas particulares. E nós não estamos... Gente, eu quero que vocês compreendam isso. As pessoas acham que nós vamos estar para pastor e presbíteros, presbítero e diácono daqui a pouco, né? Quem sabe alguns futuramente, né? As pessoas acham que presbítero está num canto. Gente, e é uma tortura, porque eu tenho que ficar preso nisso aqui. E eu posso andar para lá e para cá, então é horrível, né? Mas vamos lá. As pessoas acham que pastor está num barco, presbítero de outro e presbítero no outro, e os membros do outro. Não, irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco. Por quê? Deus ele olha para o lado do céu, ele olha aqui para a terra, quanto justo ele vê? Só pastor? Nem um. Todos nós estamos no mesmo barco. Ou seja, todos nós passamos por aflições. Se não for Cristo na minha vida, se não for Cristo na sua vida, você não suporta as aflições. Você só suporta as aflições por causa do Espírito Santo de Deus. Porque as aflições, gente, elas querem te destruir. Por quê? Porque nós temos um inimigo que quer destruir a minha vida. Então o inimigo quer destruir a sua vida, que é o diabo. E o diabo vai usar o quê? Vamos pegar aqui os apóstolos. Gente, o diabo queria destruir Jesus Cristo. Ele usou a boca de Herodes. Ele usou a boca de quem? Pedro. Usou a boca de quem? Do que estava do lado de Jesus. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Arreda-te, Satanás, porque aquela palavra não era de Deus, não vinha do Espírito Santo, vinha. Vocês estão percebendo? A nossa luta não é com pessoas. Minha luta nunca foi com Alexandre, minha luta nunca foi com Mateus, minha luta nunca foi com o Clésio, mas a nossa luta em comum é Ele que não quer que as pessoas vivam segundo a palavra de Deus. Elas querem que as pessoas vivam segundo os seus padrões. Por isso, Paulo fala a Timóteo, foge do mal e faz a vontade de Deus. Por quê? Porque você precisa fazer o trabalho de um evangelista. Agora eu quero dizer para você o seguinte: o que Deus colocou na tua mão para você fazer?
cabalmente o teu ministério. Cumpre satisfatoriamente o teu ministério. Irmãos, cumpre satisfatoriamente aquilo que Deus colocou nos teus mãos. Eu sempre falo isso, irmãos. Aqui nós somos um corpo. O Zé Carlos, ele não consegue entrar numa escola para pregar a palavra porque ele está no trabalho. Deus então colocou professores lá, cristãos, para falar a palavra. Mas Deus deixou o Zé Carlos lá para frente. Deus, ele usa o seu povo em vários lugares para que o reino dele comece a pregar. E é isso que Paulo está falando para Timóteo, para os nossos filhos. Olha, aquilo que Deus faz na sua vida, cumpre satisfatoriamente. Por quê? Porque nós vamos prestar conta das nossas vidas para Deus. E que possamos chegar diante de Deus com o coração contrito, arrependido. Porque, como fala lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus não vai olhar o seu passado. Jesus não vai olhar o seu pecado. Mas Ele vai olhar o que você fez para Ele aqui na terra. Isso Ele vai cobrar de mim e de você. Não do nosso pecado se nós estivermos em Cristo, mas aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Amém. Que Deus esteja nos sustentando.